Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto. 100 dias de governo Lula e segundo o próprio governo, o Brasil está da seguinte forma. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. E além disso, a deputada Gleisi Hoffmann publicou o seguinte na sua... E juntamente com o vídeo, a deputada Gleisi Hoffmann compartilhou o seguinte texto: 100 dias sem ameaças à democracia, 100 dias sem agressões a jornalistas, 100 dias sem um presidente machão, 100 dias sem negacionismo, 100 dias sem descaso com o povo, 100 dias sem a gente morrer de vergonha do presidente, 100 dias de esperança no futuro do país. Hashtag o Brasil voltou, hashtag 100 dias de trabalho e amor. É claro. E saiba que até Lula entrou na onda e resolveu perguntar ao povo brasileiro o que eles estão achando dos 100 dias de seu governo. Bom, então já que é assim, vamos responder Lula, a começar por algumas notícias. Se liga, em 100 dias, aumento do salário mínimo será de apenas R$18. Enquanto isso, cargo vitalício e salário de R$35 mil para as esposas de ministros de Lula nos tribunais de contas dos estados. Dilma eleita presidente do Banco do BRICS, mesmo depois de ter quebrado economicamente o país, irá morar na China e terá salário de R$200 mil por mês. Enquanto tem R$18 de aumento para o povo brasileiro, salário dos ministros do governo Lula custarão mais de R$101 milhões. Enquanto isso, número de ministérios sobe para 37, um dos maiores da história. Se já não bastasse isso, sob Lula, invasões de terra já superam as do primeiro ano do governo Bolsonaro. Em 2023, 13 propriedades já foram invadidas. Ao mesmo tempo, o número de milicianos ligados à ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, segundo investigações, teriam chegado a pelo menos 5. Ministro de Lula das Comunicações esconde do TSE patrimônio de R$2 milhões em cavalos de raça. Lula mantém ministro das Comunicações, o senhor Juscelino Filho, no governo mesmo com acusações. Ministro de Lula usou avião da FAB para ir a leilão de cavalos de raça. Ministro de Lula, o mesmo das Comunicações, olha ele aí de novo, usou orçamento secreto para asfaltar estrada para sua fazenda. Peraí, vem cá, nós vimos aqui fatos que estão, na verdade, transformando este governo em um verdadeiro hipócrita. Porque pensem comigo, Lula durante a campanha disse que o salário mínimo deveria ter um aumento real efetivo, ok? R$18, tecnicamente é um aumento acima da inflação e real. Mas Lula também falava que o salário mínimo deveria ser o suficiente para trazer dignidade às famílias brasileiras. Mas com R$18 eu acho um pouco difícil, né? Ao mesmo tempo, este é o mesmo governo que durante a campanha presidencial disse que iria rapidamente acabar com todos os sigilos. Depois dos ataques do dia 8 de janeiro, o Palácio do Alvorada decide decretar sigilo integral de todas as imagens. E ao mesmo tempo, este é o mesmo Lula que afirmou que era totalmente contrário à existência do chamado orçamento secreto. Que vejam só, poucos dias depois de Lula ter sido eleito, a imprensa passou a chamar de orçamento de relator. E aí, vemos agora um de seus ministros do caso da comunicação utilizando o orçamento secreto no ano passado para poder asfaltar a rua que atende a sua própria fazenda. Que coisa interessante, né? Diz uma coisa, mas faz outra. Bom, mas saiba que não parou por aí. Se liga só nesta aqui. Lula inicia entrega de cargos para barrar CPMI do dia 8 de janeiro. Governo chegou a abrir a porteira para o MDB e União Brasil. Horas.
Quem está escondendo alguma coisa é porque teme algo, não? Bom, mas se já não bastasse por aí, nestes 100 dias de governo Lula, nós tivemos Armínio Fraga, o mesmo que fez a letra do amor, dizendo que vê sinais de outro desastre econômico do mandato terceiro de Lula. Inclusive, Armínio Fraga é o mesmo que na época da campanha afirmou o seguinte: meu nome é Armínio Fraga, eu sou economista, eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção, esse voto espelha as minhas preocupações com o futuro do nosso país, da nossa democracia, e no fundo ele procura responder uma pergunta muito simples: quem é que nós queremos ser? Bom, e agora diz isso. Mas eu votei e não me arrependo, mas agora eu tô com medo. Que demais! E se juntando à lista dos arrependidos, ao lado do economista Armínio Fraga, temos também o petista Roberto Requião, que disputou o governo do estado do Paraná pelo PT na eleição passada. Olha só o que ele afirmou. Na discussão política brasileira. E essa discussão é mais importante agora que nós estamos numa verdadeira crise de governo. Conseguimos nos livrar do bolsonarismo, daquele atraso incrível, mas estamos com uma crise de governo, na minha maneira de entender. Entrei na campanha dele de corpo e alma, eu me candidatei a governador porque o PT não tinha candidato, eu entrei no PT para isso. Eu inicio dizendo a você que eu estou insatisfeito, estou descontente, porque nós estamos vendo um governo espetáculo, com algumas jogadas interessantes. 37 ministérios, René, tem cabimento isso? Ninguém administra 37 ministérios. Seguramente o presidente da República não vai saber o nome dos ministros e não vai poder se reunir com eles. Eu fui simplesmente esquecido pelo PT. As tendências aqui me deixaram de lado. Nunca mais falaram comigo, não perguntaram o que eu achava da organização do partido no Estado. O próprio Lula ligou para mim em meados do último mês do ano passado, me dizendo que queria conversar comigo e com a Gleisi sobre o Paraná, sobre a política, e que em 10 dias ele ia marcar uma reunião. Essa reunião nunca aconteceu. E também tivemos Luísa Mel, ativista pela causa dos animais, que em relação a Bolsonaro chegou a afirmar o seguinte: O povo tá nas ruas, Bolsonaro, seu merda! Ei, Bolsonaro, vai tomar no... Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu! Inclusive subiu no palco para pedir voto a Lula. Mas dentro destes 100 dias do governo de Lula, a mesma Luísa Mel se deparou com esta notícia. Presidente da Petrobras defende explorar petróleo na foz do Amazonas. E a ativista se revoltou, colocou o seguinte nas suas redes: o pesadelo não acabou, inacreditável que um absurdo destes esteja em vias de acontecer. Todos sabem que fiz o L e não foi pra isso, senhor Lula. Todos sabem que fiz o L e não foi pra isso. Essa foi a melhor. Vai, continua. Fizemos um escândalo na gestão Bolsonaro porque queriam liberar em Abrolhos e Fernando de Noronha extração de petróleo, que colocaria em risco toda a biodiversidade da região. E agora vocês querem colocar em risco a biodiversidade amazônica? Vocês acham que eu vou me calar agora? Meu compromisso é com os animais e meio ambiente. Isto é um retrocesso na política ambiental deste país. Marina Silva, espero que você se posicione fortemente contra isso. A justificativa do tal presidente da Petrobras é vergonhosa e ainda marcou a esposa de Lula, a senhora Janja, marcou o Ibama, e a Luísa Mel concluiu: aguardo um posicionamento, aguardo uma resposta do governo, pena que só soube hoje, se fosse ontem já estava de plantão na porta da presidência, ou quem sabe, como você disse, dona Luísa Mel, você e tantos outros não teriam feito a letrinha do amor. Bom, se já não bastasse, temos também esta outra notícia. Lula montou o Dream Team do desastre econômico. Haddad pode ser a cereja do bolo da destruição. Governo Lula estima novo estouro da inflação em 2023 e PIB menor, de 1,6%. Enquanto a turma do PT, no vídeo que nós vimos agora há pouco, afirma de que o Brasil voltou a ser respeitado internacionalmente, parlamento português, sob gritos de bandido, vetou o discurso de Lula em sessão solene da Revolução dos Cravos. Governo Lula
não assina documento de 55 países contra a ditadura de Daniel Ortega. Durante a reunião na Suíça, o Brasil permaneceu em silêncio sobre a situação dos direitos humanos na Nicarágua. A pedido de Lula, Amorim reúne-se com Nicolás Maduro, ditador venezuelano. Mas o mais engraçado é que nós vimos no mesmo vídeo juntinhos aqui de que a democracia venceu. Dona Gleice Hoffmann afirmou que o amor venceu também. Mas engraçado, Lula apoiando, mesmo que de maneira de uma certa forma indireta, ditaduras como a da Nicarágua, de Cuba e Venezuela, significa dizer que o respeito à democracia voltou? Eu não tô entendendo, acho que uma coisa não bate muito bem com a outra, né? Bom, mas tudo bem. Ah, mas saiba que não parou por aí, viu? Até porque, como você bem sabe, o melhor fica para o final. O que falar sobre a história da picanha, hein? A iguaria do churrasco brasileiro que foi prometida por Lula como uma forma de tentar afirmar que o povo brasileiro voltaria a comer bem. No final das contas, a picanha deixou de ser metáfora e evoluiu para uma abóbora. Olha, já temos um primeiro passo, não? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas como você sabe, se a economia não vai bem, até a abóbora está sob risco. Veja só esta notícia. 100 dias de Lula. CNN anuncia que a bolsa tem o segundo pior desempenho de um início de mandato e dólar recua para perto de R$5. Ibovespa acumula queda de quase 8%, mas a cotação do dólar voltou para a faixa dos 5 e está nas mínimas do ano de 2023. Agora vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Foi para tudo isso e mais um pouco que a galera do Mais Amor, por favor, fez essa letrinha? Olha, eu imaginei que era para algo um pouquinho melhor. Bom, pessoal, e depois dessa eu vou ficando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade e tchau, tchau.